Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos por esta manhã nós estarmos aqui, juntos, ó Pai, louvando, glorificando ao Teu santo nome. Peço agora a ação do Espírito Santo na capacitação, no que tange ao conhecimento daquilo que nós temos como base da nossa fé, Senhor. Nos ajude a compreender, nos ajude a aplicar isso em nossas vidas, a olhar esses homens que se dedicaram a trazer algo sólido, ó Pai, para as nossas vidas, para a questão da fé batista em si, ó Deus. A olhar esses homens que se dedicaram as suas vidas, ó Pai, para defender aquilo que tange a palavra, que o Senhor possa trazer também isso a nós. A olharmos para nós, olharmos para aquilo que nós cremos, tendo a Tua palavra como base, que nós venhamos também ter a coragem e buscar conhecimento como esses homens fizeram, Pai. Nos ajude agora a entender e a compreender nesta manhã a cada assunto abordado aqui, Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Irmãos, só para recapitular, na semana passada a gente falou sobre a origem da nossa confissão de fé, da onde ela se originou, quem provavelmente foi os seus autores ou o seu autor, que foi algumas especulações. E os irmãos lembram quem foram os dois principais aí cogitados como os autores da nossa confissão e o catecismo também? O Cox e o Collins são os principais nomes aí que o autor ou o estudioso aqui dá, né? Então, são as duas possibilidades. Mas, como ele mesmo ressalta no final, são especulações que não dá para serem afirmadas, né? Porque não tem um documento mostrando, esses foram autores. Mas, como nós vimos, eles foram para atas, né? Que provavelmente o secretário lá redigiu nas reuniões, então tudo indica a ser esses dois nomes, né? Tanto da confissão de fé como do catecismo. Agora nós vamos falar sobre a aceitação da nossa confissão. Como que foi a aceitação dela? Né? Quem aceitou, como que ela foi vista pelos pensadores, pela igreja, pelos teólogos ali no século XVII, mais ou menos, né? Como que eles reagiram a igreja reagiu a essa confissão de fé. Então, logo no início aí, o título é Aceitação da Confissão. E diz assim, quando a segunda confissão de fé batista de Londres foi publicada inicialmente em 1677, sua página de título indicava que continha as opiniões de muitas congregações de cristãos em Londres e no país de Gales, provavelmente aqui colocado. Então, nessa publicação dessa confissão em 1677, havia essa citação, havia esse termo escrito, muitas congregações de cristãos. E aí a pergunta é, quem são esses cristãos que foram chamados? Quais são essas congregações? E aí o que ele vai tentar explicar em seguida. Alguns entenderam essa declaração como uma indicação de que uma Assembleia Geral foi realizada para endossar o documento de 1677. Então, ao olharem essa citação, ao olharem essa declaração, logo eles especularam, então houve uma Assembleia para que essas congregações viessem a aceitar e a ter a sua aprovação dessa confissão de fé. Porém, ele vai explicar. Mas não há evidências externas para corroborar tal noção. Provavelmente é impossível determinar o número ou mesmo a identidade da maioria das congregações desejosas de confessar sua fé por meio desse documento em 1677. Mas há algumas indicações de sua aceitação na década de 1680. Então é quase impossível saber quem são essas congregações e essas pessoas, né, esses cristãos que estiveram envolvidos nisso e aceitaram essa confissão de fé que foi publicada no início ali em 1677. Então é impossível. Por mais que eles olhem para isso e falem, ok, será que houve uma assembleia? Será que houve uma reunião para aceitação? E quem são essas pessoas
E o autor Reinhard ele explica que não é possível a gente conseguir identificar quem são essas congregações. Mas a gente pode, através de estudos, de atas e documentos, como que foi a aceitação dessa confissão, principalmente nas igrejas. Então, por isso que ele termina no final do parágrafo em mais algumas indicações de aceitação na década de 80. Então, nós vamos ver como que foi essa aceitação logo depois. A citação da confissão. Então, quando você cita alguma coisa, e aí nós vamos ver que alguns teólogos vão citar a confissão até mesmo em pregações, em debates, isso mostra que eles tiveram, ou que a confissão teve uma aceitação por meio desses pensadores, desses teólogos. Em 1681, Knowles fez referência direta à confissão em seu livro O Mundo que Agora É e o Mundo que Há de Vir, no meio de uma sessão que explica o procedimento da disciplina da igreja. Knowles incorporou frases do capítulo 26, parágrafos 3 e 13. Então, a primeira indicação de uma aceitação foi através dessa citação de Knowles. No seu livro, ele cita o parágrafo 26. E como o pastor já perguntou, qual o capítulo que nós estamos estudando à noite? 26. E é exatamente a questão da igreja. E ele vai abordar tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 13 nesse livro. Ele vai falar sobre a igreja, né? Exatamente o que nós estamos estudando aqui. E o grande pensador aí também batista, Nehemiah Cox, em um sermão pregado e publicado em 1681, incorporou similarmente frases do capítulo 26, parágrafos 8 e 10, em suas expressões. Nos dois casos, as declarações confessionais são tecidas no argumento sem atribuição autoral. Então eles citam, o Nehemiah Cox aí, ele cita na sua pregação, ao falar sobre a questão de igreja, ele vai citar o capítulo 26. Porém, o que muitos esperavam, será que ele vai citar, vai falar o autor? Não, ele não fala quem é o autor da confissão. Por isso que a gente não consegue ratificar quem são os autores ou quem é o autor da confissão. Há algumas especulações, conforme nós vimos na aula do domingo passado. Então, para nós vermos a seriedade que é a nossa confissão. Ao citar algo no sermão, irmãos, é muito sério. É sinal que realmente era um documento respeitado. Era um documento bíblico, que tange as escrituras, ele era um documento bíblico. Tanto é que Nehemiah Cox ele vai citar na sua pregação. Então nós já temos aí mais um arcabouço para acreditar na nossa confissão como um documento sério. Não foi um documento qualquer. Vamos inventar aqui só para dizer que tem uma confissão de fé. Não, foi um documento realmente bem elaborado. E nós estamos estudando e nós vemos como que tudo é seguido perfeitamente. Não é algo também, os capítulos não são jogados de qualquer jeito, existe uma ordem, um sentido em que o autor ou os autores quiseram passar ali, a mensagem que os autores quiseram passar. Então isso é algo que faz a gente crer que realmente o nosso documento de fé realmente era algo sério, e que tange a documento de fé e confissão era algo realmente respeitado logo ali no século XVII. E aí Knowles aí, esse cara aí, até que uma cara meio bonitinha, ele era um grande pensador. Então não foram homens qualquer, tá, irmãos, que tanto redigiram como aceitaram a confissão. Aceitaram esse documento. Não era alguém leigo, alguém sem conhecimento nenhum. E é isso que nós vemos aqui, ele nasceu em Lincolnshire por volta de 1599. Ele foi educado em particular sob um tutor. Esteve por um curto período de tempo na escola de gramática, com esse nome aí que eu não vou me arriscar a dizer, e depois se matriculou também em Cambridge, em 1627 ou 1629. Deixando a universidade, tornou-se mestre da escola de gramática em Lincolnshire. Em 1620 foi ordenado a diácono e 30 de junho a sacerdote. Então não é alguém leigo. Nós vemos algum gramático citando a nossa confissão de fé e tendo como aceito a nossa confissão de fé. Então não era alguém leigo. Por isso que nós vemos na história realmente como esse documento era tido como algo sério, de pessoas que realmente estudaram, tiveram o comprometimento de estudar para redigir esse documento. E esse pensador aqui, o Reinhard
Knowles. Ele foi um estudioso, principalmente gramático, que já teve isso como aceitação, esse documento como aceitação. E por que aceitar uma confissão de fé? Por que nós temos uma confissão de fé? Você já parou para pensar? Por que nós temos uma confissão de fé? Queria que alguém pudesse explicar isso para mim. Por que nós temos uma confissão de fé? Se alguém tem alguma ideia aí. Oi? Uma unidade de pensamento. Pode falar, Isana. Para mostrar que a gente acredita, a nossa fé é mais fácil que dá para ver certinho o que nós acreditamos. Por isso a confissão de fé, ela mostra como nós entendemos as escrituras. Isso. E com isso traz uma unidade de pensamentos. E é isso que a gente vai abordar agora nesse parágrafo. A unidade de pensamento. A natureza propedêutica da confissão é demonstrada por um incidente da vida da igreja de Brixton. Em abril de 1682, eles exigiram de Thomas Winnon, que havia sido membro de sua igreja batista geral e buscava juntar-se à sua assembleia. Então, esse pastor, esse pensador também cristão, ele tinha, e era um batista geral, ele tinha vontade de se ajuntar aos batistas particulares. E ao ter esse desejo, a primeira questão que foi abordada foi: você vai ter que aceitar a nossa confissão. Por quê? Para trazer uma unidade. Imagina, ele entra na assembleia, ou ele entra nesse hall de igrejas particulares reformadas, e ele tem um pensamento: não, todo mundo é salvo. Ou a questão do livre-arbítrio em si, a pessoa pode escolher ser salvo ou não. Isso já traria uma divisão na igreja, uma ruptura na igreja. E isso serve de lição para nós. Nós temos a nossa confissão exatamente para trazer unidade de pensamento. Todos têm que ter o mesmo pensamento do que tange a confissão. E as outras igrejas que podem sair daqui também precisam ter esse entendimento de que nós temos como base a confissão de fé de 1689, para que não haja problema como tem surgido na Igreja Presbiteriana do Brasil. Você vê igrejas presbiterianas do Brasil, que é uma igreja reformada, confissional, mas que algumas igrejas não parecem ser confissional. Então, a princípio eles aceitam a confissão, mas logo depois eles começam a distorcer. Não, mas não é bem assim. Ou seja, estão sendo desonestos. Nós vamos ver aqui como eles tinham isso como primazia, honestidade, em continuar, em ratificar aquilo que eles creem. Então, isso vale de lição também para nós. Aqueles que querem se tornar membros têm que ter essa percepção. Não, a confissão e o que eles creem está com base nesse documento. Fugindo desse documento, não tem como haver aceitação. Então, nós vamos entender isso mais para frente, como eles abordaram essa questão da própria aceitação de membros, de igrejas. Então, em abril de 1682, eles exigiram de Thomas, que havia sido membro de uma igreja batista geral e que buscava juntar-se à sua assembleia, subscrevesse a confissão, a fim de garantir que as opiniões dele fossem consoantes com as dela. Então, ter a mesma unidade de pensamento. E aí eu coloquei em vermelho aí. As diferenças sérias nas convicções desses grupos teologicamente diversos foram resolvidos paradigmaticamente por meio dessa afirmação. Então, como que se resolve um problema de divisão na igreja? Tendo uma confissão de fé. Mas eu creio. Não, mas o que o nosso documento diz? Não, mas eu creio que deve ser assim a questão da salvação ou o batismo de criança. Não, mas o que a nossa confissão diz? Nós vamos olhar para a confissão. Porque senão vai vir todo mundo aqui com as suas especulações. Como já tem vindo ou vieram. Não, eu acho que não é bem assim. Mas eu acho que o batismo poderia ser batizar a criança. Não, mas o que o nosso documento está dizendo? O nosso documento não está dizendo isso. Então aqui a gente já tem uma firmeza a mais para não aceitação. Porque o que tange a membresia precisa, como esses homens fizeram, aceitação da nossa confissão, pastor. Isso nos faz pensar um pouco historicamente, vendo essas posições confessionais dos batistas, sobre o ecumenismo que nós vemos hoje em dia das pessoas, O Flávio estava
conhecimento desse rapaz, mas ele conhece as doutrinas da graça, ele conhece alguns pontos, né, do calvinismo, que seja, mas permanece dentro da congregação cristã do Brasil. E ele acredita que aquelas pessoas ali são irmãos e irmãs dele, na fé. E isso é um erro que às vezes muitas de pessoas que vêm para a igreja ou que estão no nosso meio, eles pensam. Eles confundem a igreja universal, né, pessoas que podem ser salvas em todos os cantos, em qualquer lugar, inclusive dentro de uma igreja católica romana, Deus pode salvar uma pessoa ali. Mas nós temos que entender que para termos comunhão com essa pessoa, é necessário expressar e professar a mesma fé. Né? E aqui está claro para nós que o que vai balizar a nossa comunhão é os nossos documentos confessionais. Ponto final. Né? Vejam, uma pessoa que saiu de uma igreja batista geral, ou seja, convicções teológicas grotescamente diferentes do que a nossa. Ele falou, para que você seja o nosso irmão. Porque fazer parte de uma igreja é declará-lo como irmão. Mas antes ele teria que subscrever a confissão de fé. Isso derruba, desmantela nosso ecumenismo, ou de muitas pessoas aí. Só está numa igreja lá que está errada. É meu irmão. Cuidado ao afirmar isso. Né? Nós temos que pensar como Deus nos deu, com a limitação que nós temos. As igrejas locais. Não podemos enxergar todos os salvos, nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. E na nossa limitação, nós utilizamos os meios que Deus nos deu. A confissão de fé entra para balizar essa comunhão que nós temos. Então temos que tomar cuidado com isso. Né? Então, olhando para a história, isso fica bem mais claro para nós. Sim. Para de falar, irmãozinho, que o outro que está lá na igreja herege lá é seu irmão. Cuidado ao fazer essas afirmações. Exatamente. E nós vemos na nossa geração como é bagunçada as igrejas. Acho que eu falei domingo passado, como estava conversando com um pastor lá onde eu trabalho, e eu pergunto algumas coisas e até peguei documentos dele, da própria Assembleia de Deus, e confrontando como que ele enxergava até a questão do batismo com o Espírito Santo. Para eles é batismo no Espírito Santo, ou seja, é distinto da salvação. É uma segunda bênção para eles. E aí eu falei assim, aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ele, claro, humildemente, não para ficar gerando debate. Só que aí ele começou, não, mas não é bem assim. Eu falei assim, mas espera aí, vamos pelo documento de vocês. O documento da fé de vocês. Não, mas esse documento já é velho, não sei o que. Eu falei, mas o que vocês creem? Eu não sei o que vocês creem, porque eu vou por base do documento de vocês. E aí eu peguei o documento dele e comecei a mostrar para ele, cláusula por cláusula, e ele falou assim, tá errado isso daí, a questão do batismo com o Espírito Santo, da forma que eles interpretaram. Ou seja, você está vendo? O próprio pastor de uma assembleia confessa que está errado a questão de uma segunda bênção ou de um batismo no Espírito Santo. Percebe que já é uma bagunça, ninguém sabe mais o que crer. Então, ao olhar essa questão na história, nós temos um embasamento a mais de... Não, realmente é um seu documento sério, que foi aceito durante a história. Percebe, irmãos, não foi um ano, não. Foram vários anos isso. E foi aceito pelas congregações, por esses homens. Então isso dá firmeza do que nós cremos. Claro, não estamos falando que a confissão ela é inerrante como as Escrituras. Porque nós vamos ver à noite a questão do papado. Mas o que tange a base da nossa fé, ela está correta. Da forma que nós interpretamos as Escrituras. Entende? Então isso é para que não haja ruptura na nossa igreja ou na forma que nós cremos. Amém? Próximo parágrafo aí. A confissão como ferramenta apologética. Nós vamos ver também que esse documento era tão tido como um documento tido como algo sério, como algo realmente que vale a pena ter como confissão de fé, que eles usaram como ferramenta apologética, ou seja, em debates. Em debates ele já começava a citar a confissão. Então, talvez você tenha muita dúvida, ou até mesmo questões para responder pessoas, quando tange algumas circunstâncias ou pensamentos teológicos, você tem a confissão que vai te ajudar. A confissão da nossa igreja diz isso, isso e isso, isso. Então você tem mais uma base para defender a fé. Então foi o que esses homens fizeram. Eles usaram como uma ferramenta apologética para defender a sua fé. Benjamin Kitt usou a confissão como ferramenta apologética em 1694.
Ele estava envolvido em um debate sobre a legitimidade do batismo infantil e buscava responder às questões sobre o estado dos infantes. Percebam? O próprio Benjamin Kitt, ele faz uso da confissão de fé num debate. Isso traz mais uma questão de ratificação que esse documento é um documento sério. Por isso ele vai trazer citações da confissão. Falou, a forma que vocês creem a questão do batismo está totalmente contrária. E aí ele começa a citar a confissão de fé. Claro, embasado nas escrituras. Ele estava envolvido em um debate sobre a legitimidade do batismo infantil e buscava responder às questões sobre o estado dos infantes. Ele afirmou que todas as crianças estão debaixo da culpa e da mancha do pecado original. Então, o que estava em aberto aí no debate é a questão do batismo infantil. Provavelmente o presbiteriano aqui, né? Então, ele começou a debater. E aí ele traz a questão bíblica que nós entendemos que a criança ela está sobre a culpa do pecado também. Ela não está distinta. Como alguns creem, não, que a criança não tem pecado. Né? Então, ele vai endossar isso com a confissão de fé. E que nenhuma criança pode ser salva a não ser através do sangue e da imputação da justiça de Cristo. Percebe? Então isso já traz também a nossa compreensão sobre como os presbiterianos entendem a questão da salvação das crianças. Se a gente cavucar isso daí vai dar muito pano para manga. Mas aqui nós já vemos que já estava dando pano para manga, né? Essa questão de batizar criança. E ele vai ratificar isso. Ó. As crianças só podem ser salvas a não ser através do sangue e da imputação da justiça de Cristo. Só dessa forma. Ou seja, da eleição. Deus imputa sobre a criança o seu sacrifício, a sua obra, o seu sangue sobre a vida da criança. E não, porque ele veio de uma linhagem de cristão, aí, então ele pode ser salvo, pode ser batizado. Não é isso que nós vemos na Bíblia, nós não vemos isso. O que ela é inocente. Meus irmãos, a Catarina vai fazer 2 anos. Ela faz tudo com maldade. Claro, ela não tem uma compreensão. Não, isso aqui é uma maldade. Mas ela faz. Eu não ensinei ela a bater no rosto de um mais velho. Eu não ensinei ela, muitas vezes, a querer mentir. Porque ela põe o dedo na tomada, eu falo, não pode. Aí ela dá risadinha, olha pra minha cara e põe lá de novo. E aí ela fica assim, ó. Quem que ensinou isso pra ela? Não fui eu. É a maldade gerada, o pecado já está enraizado no coraçãozinho dela. Então essa ideia, meus irmãos, nós não precisamos nem muitas vezes de Bíblia, é só olhar para uma criança. Você não ensina ela a mentir, você não ensina ela a bater, você não ensina ela a querer o brinquedo da outra criança, ou seja, sendo egoísta, você não ensina isso, mas ela mesma já vem com tudo isso. Porque o pecado já está enraizado no coraçãozinho dela. Então essa ideia de que a criança ela é inocente, isso é uma mentira. Ela está debaixo da culpa do pecado também. Só que a forma que nós olhamos para isso não é batizando ela. Vamos batizar ela para que ela esteja já dentro da nossa fé, aquilo que nós cremos, e seja uma pessoa salva. Porque isso é a salvação por meio de obras. Mas nós cremos que sim, ela está debaixo da culpa do pecado, mas o próprio Deus imputa a justiça de Cristo sobre a vida dela. Ou seja, uma criança eleita. Entende? Pode falar. Acho que eu já aprendi com o teu nome. A confissão me ajudou muito mesmo. Nesses dias que eu estava conversando sobre essa questão mesmo do batismo infantil. E a gente, no horário de almoço, eu pude citar a confissão nos termos da salvação especial. Né, que a nossa confissão define isso. De uma maneira especial, a Espírito Santo pode salvar a criança. Mas ela também ali nos mostra essa peculiaridade da criança. Por Salmo 51 e todos os outros textos. Mas aí fica uma falta, às vezes, de compreensão. Aí no seu texto em Mateus, onde Jesus fala que para as crianças, para nos tornarmos como a criança. Mas aí a falta de compreensão de achar que, quando está falando como, está falando que é uma criança. Que a criança é isso. Está falando como uma criança que é totalmente dependente do seu pai. Não uma criança que é inocente. Sim. Aí às vezes falta essa compreensão, mas a partir do momento que eu mostrei no texto, porque essa questão do como, que é muito diferente do que é uma criança inocente, eles, um aceitou e o outro falou, não, mas
Porque falou que olha pra criança e não vê maldade nela. Eu falei, nossa, então você bem certo. E o próprio texto não fala de inocência. Não. Não está falando de inocência. Seja inocente como uma criança. Ou não seja, seja santa como uma criança. O texto não está falando isso, né? Mas como uma criança no sentido de quê? De dependência. Exatamente. Aí eu olhei pro texto bíblico e falou, não. Então eu falei, você não concorda com o que Cristo está dizendo? Ah, não, eu vejo de outra forma. Então, Esse é o grande problema das pessoas. Quando você conversa com alguém sobre Bíblia, eles sempre vão falar assim, não, mas a forma que eu enxergo é assim. Mas a gente fala, não, mas eu quero que você fale o que o texto está dizendo. Só use a gramática. Vamos usar a gramática. Não, mas a forma que eu interpreto é assim. Então eles relutam com o próprio texto, que o texto está dizendo. Irmãos, e você vai encontrar em todos os lugares isso. Na hora que você for debater, eles vão sempre fazer, não, mas a forma que eu enxergo, mas eu acho isso. E não é achar, é o que o texto está dizendo. E aí eles vão sempre, não, mas é o que você está interpretando. Não, você está interpretando assim. Não, mas aí você fala, não, é o que o texto está dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. Então nesse sentido, é usar o texto. Né? Mas as pessoas relutam. Essa questão das crianças é complicada porque envolve muito sentimento de pais, né? Porque não tem como um pai ver essa questão doutrinária nossa e não pensar no seu próprio filho. Falar, e se meu filho morrer, então vai para o inferno? Não, suponho que não. Né? Mas, ao mesmo tempo, acaba tendo uma incoerência, né? Porque a pessoa quer ser um batista, quer frequentar uma igreja batista e, ao mesmo tempo, afirmar que todas as crianças são salvas. Então, acho que está no meio errado, tem que ir para presbiteriano, porque é eles que creem assim, né? Então, às vezes, a confissão de fé ela é rejeitada também por muitas pessoas. Por isso que é o documento, os 3 documentos, né? Unidade de fé batista. Tanto a confissão, de 1679, e os 2 catecismos, o de Quiche e o ortodoxo de Corbes. Então, nós temos que consultar os documentos quanto a esses assuntos. Então, tá aí os documentos para você defender a sua fé, como esses homens fizeram, uma ferramenta apologética. Irmãos, e vai sempre trazer os textos bíblicos. Você não vai ficar trazendo especulações da confissão sem embasamento bíblico. Você vai ter, mas a confissão diz isso. Aí ele vai refutar, mas quem diz que está sendo verdadeira a interpretação da confissão? Você vem com o texto bíblico. Olha o texto, olha o que o texto está dizendo. Porque a confissão traz os textos bíblicos para endossar isso. Então, aí está um grande documento para usarmos. Então, ele se refere ao artigo da nossa fé e diz, sem rodeios, veja nossa confissão de fé. Para Kitt, a doutrina contida na confissão era um meio útil para refutar a noção de fé habitual ou infantil, afirmada por seu oponente. Na Assembleia Geral de 1689, a importância da confissão ficou evidente. Cerca de 108 igrejas estavam presentes e enviaram comunicados à Assembleia, e a confissão foi endossada em famosos termos. Então, só voltando aí à questão do próprio Kitt, ele vai citar realmente, segundo o que diz a nossa confissão de fé, é assim, é assim, é assim. Então, sem medo nenhum de falar, não, essa confissão, acho que ela está meio... acho que ela erra aqui, hein? Não, ele tem uma plena convicção, não, realmente ali está certo. Então, ele vai e cita a confissão para defender aquilo que ele acreditava sobre o batismo e a questão da salvação das crianças. E aí, ele, no finalzinho, aí, ele vai na questão na Assembleia Geral de 1689. A importância da confissão ficou evidente. Cerca de 108 igrejas estavam representadas ou enviaram comunicados à Assembleia. E a confissão foi endossada em famosos termos. E aí você pode acessar o outro slide aí. Os termos que eles vão falar, né, que eles vão dizer ali. Nós, os ministros e mensageiros e preocupados com mais de 100 igrejas batizadas aqui é igrejas batistas, tá, irmãos? É assim que eles eram chamados lá no início, igrejas batizadas, mas são igrejas batistas, tá? Na Inglaterra e no país de Gales, negando o arminianismo. Estivemos reunidos em Londres, a partir do 3º dia do 7º mês ao 11º dia do mesmo mês, no ano de 1689, para considerarmos algumas questões que devem ser para a glória de Deus e para o bem dessas congregações. Pensamos em nos encontrar para a satisfação de todas os demais cristãos que diferem de nós no ponto do batismo,
para recomendar a sua leitura à confissão da nossa fé, impressa e vendida pelo Sr. John Harris no Hall. Aí eu não vou saber falar o resto, mas enfim. Confissão essa feita por nós mesmos, como contendo a doutrina de nossa fé e prática, e desejamos que os próprios membros de nossas igrejas sejam supridos com ela. Percebe? Ao falar essas palavras, eles estão dizendo, olha, esse documento serve até para vocês estudarem. Vocês querem saber como a gente entende? Ó aqui o documento. A gente está enviando para vocês, né, esse documento. Olha esse documento, aquilo que tange a nossa fé, é só estudar esse documento e vocês vão entender a forma que nós compreendemos, principalmente o batismo infantil. E aqui ele traz algo, até esqueci de ratificar isso aqui em tinta amarela, mas ele coloca a confissão no finalzinho. A confissão é essa feita por nós mesmos, como contendo a doutrina de nossa fé e prática. E desejamos que os próprios membros de nossas igrejas sejam supridos com ela. Ou seja, estudem ela. Busquem conhecimento através dela. Ela vai te ajudar, né, a compreender melhor até questões doutrinárias, questões bíblicas, né, que tangem as escrituras, vai te ajudar a compreender. Porque na Bíblia você não tem como é o Espírito Santo, como é a igreja, a questão de Cristo, as suas duas naturezas. Não vai ter isso. Não é esse o intuito do autor em trazer essas sistematizações teológicas, mas a nossa confissão traz. Então, estudem a confissão. E conforme eu falei semana passada, ela é muito mais abrangente do que uma teologia sistemática. Ela é bem minuciosa em alguns assuntos. Uma teologia sistemática ela vai abordar de forma geral os assuntos. Então ela é muito mais detalhada, principalmente questões de igreja. Nós estamos vendo a questão de igreja, o batismo. Ela traz muito mais detalhes como esse. Então vale a pena estudar. Eu tenho feito isso, eu tenho procurado ler e estudando a nossa confissão. Isso tem me ajudado também muito, até no próprio seminário, na faculdade, porque por mais que sejam batistas, mas eles são batistas mais liberais. Então, isso me traz também uma forma de ratificar a minha fé naquilo que eu creio segundo as Escrituras, usando um documento. Então, para que nós venhamos estudar. Eu sei que é corrido, mas, irmãos, para que vocês consigam ter uma firmeza na fé, consigam defender a sua fé também do que tange as Escrituras. A declaração de fé e prática. Eles criam que a confissão era deles mesmos e insistiram que ela era uma declaração clara da sua fé e prática. Para eles, a confissão foi uma ferramenta apologética, conforme dito lá no parágrafo, no slide anterior. Pessoas de fora poderiam ler suas declarações e reconhecer que essas igrejas eram doutrinariamente ortodoxas. Percebam? Eles eram muito claros naquilo que eles criam. Ao olharem para essas igrejas, opa, essa igreja aí é uma igreja séria. É uma igreja ortodoxa. Olha os documentos que ela tem. Olha o documento que ela tem. Então isso trazia mais seriedade do que tange a igreja. E nós vemos isso na nossa igreja, do que tange aquilo que nós cremos. Isso traz uma seriedade, uma firmeza também até nós. Poxa, o que eu creio, a igreja que eu estou inserido não é uma qualquer igreja, mas ela tem embasamentos teológicos, bíblicos, históricos. Então não é algo qualquer. Então, ao olhar isso na história, nós vemos que as pessoas olhavam, as outras igrejas olhavam para eles, para essas igrejas particulares que tinham a confissão de fé e falavam, não, realmente é uma igreja ortodoxa. Está embasada naquilo que tange a teologia, desde os apóstolos lá, por isso que é ortodoxa. A seriedade da afirmação é exemplificada nas palavras da igreja anfitriã em Brooklyn, não sei dizer a outra parte, mas Brooklyn, cujo pastor em 1691 era Richard Knowles. Em 1706, quando era empreendida uma tentativa de reviver a extinta Associação de Londres, eles se recusaram a participar. Então havia uma tentativa de uma espécie de convenção. Eles vão trazer algumas igrejas para essa convenção. E ao fazer trazer o convite,
A igreja de Knowles, eles ratificamente dizem, nós não entraremos nisso. Porque a nossa confissão não condiz com o que vocês creem, ou o que a maioria das igrejas envolvidas nisso, creem. Então eles foram muito enfáticos. O que tange a nossa fé, nós não vamos abrir mão. Mas é a Assembleia, mas é a Convenção Batista Reformada. Não, mas qual o documento que eles seguem? É esse documento? Se não é, então nós não fazemos parte. Era isso que eles fizeram. Não, é assim que vocês creem? Como que é? É esse documento? Então, se não é, então não. Porque é o que vai abordar nos slides anteriores, isso vai trazer uma ruptura. Porque, nós estamos envolvidos, né, nessa convenção, mas um crê de uma forma, outro crê de outra, então vira uma bagunça. Então eles foram muito enfáticos. O que tange a nossa fé, aquilo que nós cremos, nós não abrimos mão. Porque se abre mão de uma coisa, irmão, você vai ter que abrir mão de outra. E assim vai. E é isso que acontece nas igrejas. É uma coisinha, mas não tem problema aqui, vamos deixar. Aí daqui a pouco vai ter que abrir mão de outra coisa, e assim vai. Até que nós vemos igrejas liberais. Irmãos, a própria presbiteriana do Brasil, nós vemos pastores liberais. Eu acompanho, principalmente no Twitter, pastores que são adeptos à teologia da libertação, a ideias esquerdistas, coisas que a presbiteriana do Brasil é totalmente contra. Mas por quê? Deixa. Vamos entrar em méritos agora. E vai deixando. É um ali, é outro aqui. Daqui a pouco já não tem mais raiz. Entende? Então, ao olhar isso na história, a gente tem que ser muito enfático. É isso que vocês creem? Se não, não. Se não for dessa forma, então a gente não faz parte. Se não for assim, você não faz parte da nossa igreja. Mas é muito radical, mas é assim, irmãos. Porque se abrir mão de uma coisa, vai ter que abrir mão de mais coisas. E assim vai. Entende? Então que nós possamos ter isso em mente, olhando para a história. Pode falar, Isaac. Só aproveitar, só uma exortação para todos nós quanto a isso mesmo. Justamente dessa questão de alguns pontos. A gente tem vários, a gente tem a confissão de fé e prática. Eu creio que alguns pontos, olhando para a minha vida, e também que esses irmãos são sinceros, vai ver também esse erro, de que está sendo somente uma confissão de fé e não prática. Então, exortar quanto a isso. A gente não precisa, a gente tem que ter ela como documento e também praticar. Né? Não adianta só falar, eu tenho, mas não pratica. Ou seja, não está sendo endossada com prática. Pode falar, Ju. E a sinceridade também, né? Nisso. Sim. Você está na igreja, mas você tem reserva mental. Sim, Igual a exatamente. minha mãe, né? Tem muita coisa que minha mãe não concorda com a mãe. Não sei. Então, se você vai aceitar fazer parte da nossa igreja, porque a igreja não vai mudar por achismo seu e coisas do seu passado. Né? Porque nós temos um documento, é ele que a gente segue. Sim. Às vezes a pessoa ela é contra porque não tem conhecimento. Aí a gente vai, não, peraí, vamos aqui, vou trazer o documento, a gente vai sentar, mostrar nas escrituras o que é isso, e a gente senta e explica. Mas tem pessoas que realmente vêm com o pensamento, não, eu não quero. E nós vemos que tem vindo pessoas assim. Mas o dia do Senhor é bem assim mesmo? Não, mas o que a confissão está dizendo? Segundo as escrituras. Ponto, acabou ali. E a gente tem feito isso na reunião aqui da diretoria, quando a gente vai abordar novos membros. A gente vai fazendo perguntas daquilo que tange a confissão da nossa fé. Como que você enxerga a salvação? Como que você enxerga a salvação das crianças? E ali nós vamos abordando. Agora, se a pessoa já... então, não sei. Então já é um empecilho de você ser membro. Né, pastor? Então já é um empecilho de ser membro. Então isso serve para nós, irmãos, como um documento apologético. Em tudo. Na aceitação de membresia de pastores, que nós vamos ver mais para frente, que eles foram muito enfáticos de ser sinceros. Não, o que tange o que a gente já declarou. Não, essa é a nossa confissão, a gente não vai voltar atrás. Isso é uma questão de caráter. Porque pastores vão lá na hora de ser ordenado, não, eu creio, assim, eu afirmo, mas aí na hora começa a dirigir uma igreja, não. Então, assim, não, mas o dia do Senhor a gente pode tratar assim. Não, mas o batismo de criança já não é bem assim. Então você já vê que está sendo desonesto com aquilo que ele professou. Entende? Então o que nós vemos também, como a Ju falou, ser honestos. Se você tem algum problema, fala. Eu não entendo bem esse ponto. Eu preciso compreender melhor. E o pastor, né, como um ministro ordenado da igreja, ele vai explicar a você, não. Segundo a confissão, com bases bíblicas, é assim, assim, assim. E vai te ajudar a ter uma melhor compreensão.
Mas não fique com reservas, tá, irmãos? Não fique. Porque acontece de a gente aceitar, a pessoa diz que... Aí chega na hora, principalmente de assembleia, a pessoa já começa a distorcer. Não, mas não é assim. Aí a gente olha, poxa, mas a pessoa falou que era assim. Ela falou que aceitava e agora está dizendo que não. Então é uma desonestidade. O pacto de membresia vai dizer isso. Oi? O pacto de membresia Sim, vai dizer o pacto de isso. membresia, Então, exatamente. qualquer coisa, se tivermos dúvida quanto a alguma doutrina, algo assim, chegar nos nossos líderes e expor. Sim, E não compartilhar isso com os de fora, mas tirar primeiro essa dúvida. sim. 108 igrejas, talvez o número aqui não expresse a grandeza disso. A Inglaterra e o País de Gales, 2 países, e esse número aqui é muito expressivo. Ainda mais vindo de um país com uma cultura totalmente diferente, de leitura, né, de que realmente consultava. E ter 108 igrejas aderindo à confissão de fé, cerca, né? Pode ser que seja Mais menos. isso. Mas não temos isso no Brasil hoje. Só para a gente entender. Essa Assembleia de 1689, 108 igrejas subscrevendo a confissão de fé. Num país que educação, a cultura era totalmente diferente. Um país que realmente, de origens cristãs, bíblicas, ortodoxas. Sim. E naquela época também não tinha tantas igrejas, né? Se nós pensarmos, que tange agora. Quantas igrejas existem? E naquela época, talvez um número ainda limitado, olha o tanto de igreja que aderiram à confissão de fé. Então você vê que era algo sério, não era um documento qualquer. Então, a seriedade dessas afirmações é exemplificada nas palavras da anfitriã Brooking, cujo pastor, em 1691, era Hester Knowles. Em 1703, quando era empreendida uma tentativa de reviver a extinta Associação de Londres, eles recusaram a participar. Aí, a justificativa no próximo slide aí. Eles dizem: isso acontece devido à posse e afirmação solenes da nossa confissão de fé, tão bem atestadas e amplamente aprovada, a qual foi transmitida a nós em plena evidência através das palavras dos nossos antigos pastores na Assembleia Geral. E por parecer a nós, como também a eles, algo absolutamente indispensável para a constituição correta e regular de todas as associações. Porém, a admissão das igrejas mencionadas na associação faz com que isso seja totalmente impraticável. Então, olha a declaração que eles dão. Percebem? Eles falam assim, o que vocês estão fazendo é loucura. Vocês não têm base nenhuma. Vocês estão aceitando qualquer igreja. Então, isso para a gente não tem como nós fazermos parte disso. Porque a nossa fé, aquilo que nós temos como que foi dado a nossa confissão de fé é inegociável. É inegociável isso. A convenção que nós estamos hoje, a Convenção pode ser formada no Brasil, eles não cobraram, né, não tiveram esse parâmetro de ser as igrejas que entrassem na convenção fossem 100% confessional. Então, ou seja, na convenção hoje isso é um ponto de crítica e de que vai acontecer outras coisas mais para frente, permitiu que igrejas, talvez não 100% confessionais, façam parte, né, da nossa convenção. Talvez igrejas apenas monergistas. E isso tem causado um atrito entre muitas igrejas e estão até pleiteando criar outra convenção. E a nossa igreja está dentro das que são 100% confessionais. Tanto que eu compartilhei no grupo 2 mapas. O primeiro que eu compartilhei é todas as igrejas, mas não 100% confessionais. Aí depois eu mandei das 100% confessionais. São pouquíssimas igrejas. Né? Então, até mesmo estamos orando pelas cidades que estamos querendo plantar igrejas. Critério, confessionalidade. 100%. Mas você vê aqui que eles não quiseram entrar em associações justamente por não ter a mesma fé e por não subscrever a confissão de fé. Então, há outras igrejas monergistas que tem por aí, vamos fazer uma associação entre a gente? Negativo. Não tem como, nós não temos a mesma fé. Isso traz vários empecilhos, né? Em evangelismo, em projetos. Como é que a gente vai trabalhar juntos se não temos a mesma fé? Vai dar problema. Né? É exatamente para trazer uma unidade, irmãos. É por isso que tem a confissão de fé. E quando tira-se isso, vai ter bagunça. Vai ter.
Pode ter certeza. Por que a igreja presbiteriana ainda perdura? Porque eles ainda têm uma confissão de fé. Por mais que todos os problemas, mas você vê que ela perdura aí. Mais de 5 séculos. Então, isso tange o que? A confessionalidade. Se nós queremos uma igreja longínqua em saúde espiritual, precisamos ter isso em mente. É um documento em que todos estejam como um acordo. Não, isso realmente é o que nós cremos. Então é isso que nós vamos defender até o fim. Como essa igreja que fez. Não, se não é assim, então eu não quero. Isso foi uma forma unânime, não foi só o pastor. Não, foi uma forma unânime. A igreja enxergou isso. Não, nós não queremos fazer parte disso, porque fere aquilo que nós cremos. Entende? Então eles foram bem enfáticos nessa questão. Porém, a admissão das igrejas mencionadas na associação faz com que isso seja totalmente impraticável. Né? Então, as igrejas que estavam sendo associadas, então, já não eram confessionais. Então, eles, melhor sairmos fora disso. A consideração. E aí nós vamos ver a questão de honestidade aqui, já caminhando para o final. Eles publicaram essas palavras em uma carta pública explicando suas razões para permanecerem distante. Aí eles abrem aspas aí, o dito. Humildemente oferecemos para a consideração de todas as igrejas batistas que têm subscrito ou podem subscrever a confissão de nossa fé impressa no ano de 1688 e que foi recomendada às igrejas pela Assembleia Geral que se reuniu em Brook, Londres, em 1689. Ou seja, eles tiveram o caráter, não. Peraí, em consideração a essas igrejas, também nós não vamos fazer parte disso. Honestidade. Nós vamos ver, olha já na conclusão aí que o autor o Hinihan vai concluir. A subscrição confessional era considerada uma questão séria entre muitas igrejas. Isso era uma posse e afirmação solenes. Um comprometimento com o sistema teológico definitivo. Esses homens estão tão firmemente comprometidos com as palavras contidas em sua confissão que consideravam qualquer um, aí eu coloquei em vermelho para ratificar, o tipo mais grosseiro de hipócrita, aquele que declara o contrário daquilo que afirmou em sua profissão de fé e que crê, ou afirma crer em algo, mas age de maneira completamente diferente daquilo que professou solenemente como sua fé. Percebem? Eles se abstêm de fazer parte, primeiro, porque não estava de acordo com aquilo que eles criam, e por sinceridade, honestidade. Não, nós declaramos isso junto com as outras igrejas que aderiram à confissão. Essa é a nossa regra, essa é a nossa regra, é a nossa prática, é a forma que nós enxergamos. Então, por honestidade, nós também não vamos fazer parte disso. E isso, como o Hinihan, ele traz e ratifica, era algo de caráter. É caráter, irmãos. Entende? Então, o que tange a isso é caráter. E eles eram muito enfáticos nisso. E como o Hinihan, e eu vou repetir, onde eu destaquei de vermelho, o tipo mais grosseiro de hipócrita. Eles olhavam para essas igrejas ou pessoas que falavam, não, eu acredito nisso, não, isso aqui, mas na prática era totalmente diferente. Como o irmão Zael acabou de citar, não, mas nós dizemos que temos uma confissão de fé e prática aqui, né, na nossa igreja, mas tem irmãos que não seguem, você está sendo desonesto. Entende? Então nós precisamos ter essa compreensão. Vitor? É igual uma igreja pessoa que vai sem pretende virar membro, né, na igreja presbiteriana, não concorda com o pedobatismo, não vai estar sendo desonesto. Porque vai chegar uma hora que ela vai ter que, por mais que ela concorde com a maioria das doutrinas, se ela não concorda com uma, que é o pedobatismo, vai chegar uma hora que ela vai ficar na parede. Sim. Ou ela vai ter que se adequar, ou ela vai fingir que concorda, mas por dentro vai estar negando, né? Então vai estar sendo desonesto. Sim. É muito importante isso. Né? É importante ser honesto, tá, irmãos? Então é isso que o Hinihan, ele vai, nessa conclusão, ele vai ratificar. Isso era algo muito sério para as igrejas. Ser honestos. E ser honesto também é defender, tá? Ah, não, eu sigo também, mas aí você vê, não, deixa quieto. Não, defender. Não, peraí, todas as igrejas concordaram, então eu também vou fazer parte. E eu vou defender até o fim. Quando aparecer alguma coisa, não,
A confissão diz isso. Ah, mas o pastor lá, o youtuber... Não, mas a nossa confissão diz isso. É honestidade. Sinceridade naquilo que você professou. E você está sendo honesto com o seu irmão também, que está lutando para viver da mesma forma. Primeiro a Elisiane e depois o irmão Flávio. Aí aquilo que o Vitor falou é muito interessante, porque às vezes pode ser que tenha pessoas que vão para a presbiteriana, não adeptam o batismo de criança, confessam isso para eles e mesmo assim eles podem ser que aceitem como membro. Também é errado. Sim. A universidade também na parte Sim, da igreja. sim. O importante é você ter a mesma fé, né, seguir juntos, em união, em unidade, não em acréscimo de pessoas. De membros, né? Isso. Então isso também é muito importante a gente entender isso. E a confissão de fé nos ajuda a sermos essa unidade. Por isso que temos que seguir, estar estudando mesmo. Né? Envolve a honestidade de ambos os lados. O que está entrando e o que está aceitando. Opa. Ah, mas ele está divergendo nisso. Opa, então é melhor você estudar mais, procurar saber. Aí sim você faz parte. Né? É o que nós estamos tentando fazer aqui também na igreja. Ó, se você tem dúvida nisso, então é melhor a gente esperar um pouco. Vamos tirar suas dúvidas. Depois nós vamos ver realmente se você é aceito. Então é a honestidade de ambas as partes. Entende? Marco Flávio? Perguntando até o que o Vitor falou. Você estando dentro de uma presbiteriana, discordando em partes, mas querendo fazer parte da membresia, isso fere os 3 pontos da igreja, né? Que é unidade, pureza e verdade. Né? A igreja vai caminhar junto, sendo que não tem essa mesma força. Sim. Essa mesma crença. Exato. Aí acaba quebrando um pilar, né? Um pedestal da igreja. Aí a igreja vai estar meio cambaleando, né? Acho que quebra os 3, a unidade, a pureza Sim. e a verdade. Porque você não está sendo verdadeiro. Entende? Então, é um ponto de nós pensarmos, né, já refletindo, porque nós estamos iniciando, a igreja ainda é muito jovem, então já vale de um endosso aí, para defendermos. Se você realmente entendeu a confissão e tem entendido de acordo com os ensinos, irmão, defenda, seja honesto. Ou se você tem dúvida, seja honesto também. Olha, nesse ponto eu não estou conseguindo entender. E aí vai se trabalhar em cima disso. Já é critério. Né? Já é critério. Já é critério. Só se torna mesmo quando estudar toda a confissão, fazer todas as provas, fora a comunhão. Sim. Então, o que eu destaco também aqui é a intransigência dessas igrejas, principalmente aqui do Hansard Knowles, porque as pessoas às vezes falam, isso é muito severo, isso é muito inflexível. E vem aqui para nós, irmãos, a exortação. Temos que ser inflexíveis no que tange a nossa confessionalidade. Ponto final. Sim. Ah, mas é só um parágrafo quem não concorda. Não interessa. Somos 100% confessionais. Exatamente. Tem uma placa de uma igreja gigantesca ali na frente. Igreja Batista Reformada. Né? Então, por isso que nós temos que ser, tanto no ponto destacado apologética, né? A defesa da nossa fé, como também na nossa profissão de fé. Sim. É isso, irmãos. Nós possamos sair aqui de manhã, dessa IBD, com isso em mente. Tá? Honestidade e defesa da sua fé. Amém? Nós possamos. Israel? Essa palavra ortoprática. Prática. Prática. É o que você falou. É prática. Então, Então, sério, né, na verdade, é que a maioria das igrejas, quando acontece essas coisas, não estão preocupadas em se sujeitar às escrituras totalmente. não. É número, né? Às vezes tem a condição, mas não está nem aí para ela. E nós olhamos esses homens, irmãos, eles eram muito assim, como o pastor falou, eles eram realmente rígidos naquilo que eles criam. É que nosso tempo tudo é politicamente correto. Não, mas não é assim. O importante é ganhar almas. Não, irmãos, você vai abrindo mão de alguma coisa, você vai acabar sendo um baita de um liberal. Porque é uma coisinha e vai abrindo outra, irmãos. Então, olhamos esses homens do passado, nós temos que ratificar isso. Não, é isso que nós cremos. E esses homens, eles não tinham medo. Ele poderia ser quem for. Eles chamavam de herege, de sinagoga de Satanás. Não tinham medo. Agora a gente fica, mas se eu falar isso, ele vai entender mal, vai interpretar mal, vai ficar chateado comigo. Aí ele prefere ferir a unidade da igreja para não se agradar o outro. Entende? Então, que nós possamos olhar esses homens e também ter, não, realmente eu tenho que defender isso. Se você entendeu, se você viu que isso é bíblico, defenda. Entende? Nós possamos sair nesta manhã com essa convicção. E claro, a gente está trazendo todas essas exposições aqui para vocês entenderem que não é algo qualquer, não é um documento qualquer,
mas é algo que foi aceito por mais de 100 igrejas ao longo desses séculos. Então não é um documento que foi originado tempos atrás, há 10 anos atrás, não. É algo que já vem, uma história em cima disso, e que foi aceito por grandes homens de Deus. Amém? Mais alguma? Maurício? Último para encerrar. A falta de uma confissão, na verdade, ela pode ser vista até como uma falta de honestidade. Porque muitas igrejas, elas podem até ter conhecimento de que existem, né, documentos confessionais, mas elas exatamente não adotam, porque é funil, né? Impede elas de encher a igreja delas, né? E impede que elas, enfim, enchem a igreja e sigam do jeito que o irmão falou, né? Agradando todo tipo de público. Então, ter uma confissão barra isso. Não é uma falta de compromisso e de seriedade com a igreja. Sim. Restringe, exatamente. É isso, irmãos. Vamos orar para encerrar. Daqui a pouco, daqui 5 minutos, nós voltamos para o nosso culto. Amém? Eu vou só orar para nós encerrarmos.